E aí galera, no primeiro capítulo do Dia do Julgamento vimos que Uranus chegou em Araco tocando terror, mas não mostraram o que aconteceu, e por isso pareceu que os mutantes nem tiveram chance de lutar, mas apesar do vilão ter causado uma guerra em todo o planeta, aquela galera resistiu e fez o que pôde para sobreviver. Então vamos dar uma olhada no quinto capítulo de X-Men Red, que mostra com detalhes grande parte dessa guerra que durou apenas uma hora. O quadrinho começa com a comandante Brand no conselho comentando que a Sina viu a invasão, mas se o Grande Anel quisesse consultar seu próprio pré-cognitivo, ela ia entender. O problema é que o Tarn roubou a língua da Idílio, o que fez dela ainda mais silenciosa. É uma mutante que vê o futuro, mas não pode mudá-lo. Então quem tratou de decifrar foi a Hora Serrata, que tem o grande poder de apagar deuses da realidade, provavelmente da existência. Isca, venenosa como sempre, até comentou sobre a tempestade não estar naquele momento e que é melhor assim, porque é tempo de guerra, meio que alfinetando como se a Aurora não fosse boa para isso. As surpresas começaram depois que a galera começou a se preparar. Um clarão surgiu e o Noturno pensou que deviam fugir, mas Magneto disse que não é assim que resolvem as coisas. Foi bem nesse momento que a Isca arrancou a cabeça da Idílio, já mostrando que fica do lado que vai vencer, ou seja, estava diminuindo as chances dos mutantes. E por isso, Noturno agiu rápido para tirar a traidora da jogada, teleportando com ela para longe dali. Uranus chegou se apresentando e que tinha uma hora para corrigir o excesso de deviação, mas o vilão não conta apenas com força bruta e resistência. Seus arsenais foram ativados no momento que deixou a prisão. Os céus acima do porto estremeceram e as armas foram surgindo atirando para todo lado. Nas terras do amanhã, a gosma biometálica emergiu infectando e consumindo tudo. Do outro lado do oceano, Noturno lutava com a Isca, sendo que ela é uma excelente lutadora e já chegou deslocando o braço dele. No Vale dos Caídos, uma criatura monstruosa surgiu atacando os peregrinos que corriam tentando se salvar. Até a Estação 2 no espaço foi atacada, e a comandante logo entendeu que foi destruída pela perda de contato. Hora Serrata dobrava os esforços dizendo que Uranus deixaria de existir, mas ele simplesmente respondeu que não, caminhando na direção dela com a Brand e o Cable atirando sem parar. O Eterno a feriu com uma de suas armas e sem perder o tom de deboche. De repente, quem apareceu foi o Legião, que deve ter sido a maior surpresa do capítulo, que descreveu como a possível criatura mais poderosa que existe. Até Uranus achou interessante, e os dois voaram para longe, já que o David queria manter a segurança do planeta. Lactuca deixou claro que não precisam de armas porque ela pode ver tudo, e por isso informou que o inimigo tinha um arsenal, máquinas de mortes ao redor do mundo, que lutariam por conta própria. Então a ideia do Magneto e Cable foi manter o vilão ocupado, enquanto Sobunar e Lactuca defenderiam o planeta. Quando Uranus voltou, deu a entender que matou o Legião. Ao menos por enquanto, porque o David pode ressuscitar sozinho, mas ele não deve saber disso. Eric e Lodus se uniram. Enquanto um produzia metal, o Senhor do Magnetismo usava isso para atacar o inimigo, que por um tempo foi parado. E claro, Cable usou a telecinese para ajudar. Tanto que o próprio Uranus falou sobre isso. O problema é que não foi suficiente e ele se soltou. Foi uma cena bem interessante, porque Eric comentou que seu oponente era exatamente o que ele sempre lutou contra. Outros pontos interessantes que aconteciam naquele momento foram a Irmandade lutando contra um exército de máquinas e acima do porto Prometheus, o Nova protegia civis de diversos mundos enquanto eram evacuados, tendo em mente que só dependia dele, já que estava lutando sozinho. Já no oceano, Isca derrotou o Noturno e continuou se defendendo das criaturas do Sobunar, que tentavam segurá-la, porque se ficasse do lado do Uranus, a derrota era quase certa. Como se as coisas
coisas já não estivessem bem ruins, Uranus comentou que se ele é o que Magneto sempre lutou contra, então perder essa luta deve ser de partir o coração. Foi bem aí que arrancou o coração do Eric, por isso Cable não teve alternativa a não ser usar o rifle de pulsos Ômega, que é a arma mais poderosa do seu arsenal, disparando balas ultradensas de luz sólida por um túnel de ultra-radiação. No ano de 3877, vão definir como a arma de destruição absoluta e por isso será banida das guerras, tão poderosa que enfraqueceu Uranus, mas depois de 3 minutos superaqueceu e travou, o que foi a derrota do Cable. Ao redor do planeta, Lactuca fechava a fenda que foi aberta para uma dimensão de pura força destrutiva. Nas Terras do Amanhã, os habitantes lutavam contra a massa metálica, tentando impedir de tocá-los. Xylo libertava insetos e invertebrados capazes de devorar um corpo humano em segundos, mas só deixou Uranus com nojo. Ainda reduziu aquele coletivo para 13,5% da sua massa total, destruindo milênios de história. No porto Prometheus, Nova realizou a evacuação. Todos os portais de Krakoa foram destruídos e 7 sacerdotes quemelianos foram queimados. Abaixo nos mercados, comerciantes e clientes lutavam para tentar salvar o máximo que podiam. A Brand tentou evitar os protocolos de ressurreição e falhou. Já do lado escuro do planeta, o Rei Pescador sentiu o vento mudar, sabendo que a hora chegou. Enquanto a Irmandade decidiu que deveriam se retirar, porque abandonar o campo não é abandonar a luta. Dentro de 40 minutos, Uranus acabou com 98% da vida num raio de 80 km, sobrando ossos, os óculos da comandante e o elmo do Magneto. O vilão foi embora satisfeito e confiante na sua habilidade de trazer a morte, tanto que nunca achou necessário verificar se tinha concluído o trabalho, e por isso foi um tolo. Em Arakko precisa ter certeza. Xylo manteve Lodos escondido e até pediu desculpas se parecia um insulto, mas ele estava desacordado e admitiu que a estratégia foi boa, porque não podem se render ou morrer rápido. Vão lutar novamente e se vingar pelos ossos caídos. Os dois até verificaram a hora Serrata e viram que não estava morta. Apesar de muito ferida, já passou por coisas piores. E aí que veio a segunda surpresa. Magneto levantou, mesmo depois de ter o coração arrancado, e dizendo que o assento da perda vai assumir o comando. O quadrinho termina afirmando que a hora do Magneto começou. Bom, não sabemos qual o futuro do Eric, mas nas épocas de vilania enfrentava o Thor, que é um deus, e até a Jean possuída pela Fênix. Não é dizendo que vá derrotar, mas pra gente lembrar que nos últimos anos tem se controlado. Então se ele cismar de infernizar os Eternos, a situação vai ficar muito tensa. Mas e aí, o que vocês acharam desse capítulo? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição do vídeo. Até o próximo!